Bem-vindos à aula de imagem analógica e imagem digital. Nesse primeiro momento, vamos definir o que é uma imagem analógica. Então, imagem analógica é um processo físico-químico. Físico porque tem radiação ionizante e químico porque eu estou trabalhando com componentes químicos. É uma imagem que não tem sequência de cortes, então eu não consigo cortar uma imagem e aplicar um zoom naquela região, e, em virtude disso, ela é considerada uma imagem contínua. Qual é o representante mais famoso de uma imagem analógica? O filme. Esse filme ele é acoplado dentro de chassis que tem como característica armazenar e proteger esse filme tanto em relação à luz externa quanto a choques mecânicos. Então você pode derrubar esse chassis, é claro que não com muita intensidade, senão você vai destruir o que tem lá dentro, mas você pode até derrubá-lo, né, com menor intensidade, que esse filme ele será protegido. Além disso, dentro do chassis, nós temos um acolchoamento que vai fazer com que todo o que esteja lá dentro fique estabilizado. E além disso, nós temos os ecrãs. A função desse ecrã é que quando a radiação passar por esse ecrã, ela vai sensibilizar mais o meu filme. Qual o objetivo disso? Se eu tenho um ecrã que vai aumentar a sensibilização do meu filme, eu não preciso colocar uma intensidade tão grande de radiação no meu paciente. Então, o ecrã tem um papel fundamental na incidência de radiação no paciente. Então, essa incidência ela é menor, porque quando essa radiação chegar no ecrã, ela vai aumentar a sensibilização no meu filme. Quando esse filme ele é sensibilizado, eu preciso fazer um processo de revelação, que consiste em utilizar um revelador, em que eu vou ter uma imagem latente visível. Eu preciso colocar um fixador que vai neutralizar, clarear e conservar essa imagem. Depois eu preciso fazer a lavagem, que eu vou tirar a solução fixadora, e por fim eu vou secar com câmara de ar quente para que a minha imagem não fique molhada. Passando por esses 4 procedimentos, eu obtenho a minha imagem no filme radiográfico. Já uma imagem digital, ela é uma imagem que foi obtida por um processo físico-numérico, físico porque tem radiação ionizante. Numérico, porque eu vou trabalhar com o computador. E a linguagem de computador é uma linguagem binária, ou seja, ele vai me dar um valor 0 ou 1. Como eu trabalho com uma linguagem binária, essa imagem ela é descontínua. Qual que é a vantagem de ter uma imagem descontínua? Eu posso ter uma sequência de cortes. Então, caso eu queira dar um zoom numa região em específico, eu consigo, porque a imagem ela é uma imagem descontínua. Eu posso ter uma imagem em 2 dimensões, que é definido pelos pixels, que é o Picture Element, ou eu posso ter uma imagem em 3 dimensões, que é o voxel, que é o volumetric pixel. Essa imagem digital produzida ela tem que ter um padrão. Esse padrão nós chamamos de DICOM, que é um padrão para a comunicação de imagens médicas e informações associadas. Então, existe um padrão DICOM para as imagens digitais. Só que quando eu tenho essas imagens digitais,
eu preciso ter um sistema que faça o arquivamento e também se comunique, né, de uma certa forma com aquele local. Então, foi criado o PAX, que é um sistema de arquivamento e comunicação em formato DICOM. A partir do momento que eu faço esse arquivamento e comunicação, eu posso acoplar vários tipos de imagens digitais, como, por exemplo, uma imagem numa ressonância magnética, numa tomografia computadorizada. Então, a reunião, ou seja, o encontro de todas essas imagens radiológicas no padrão DICOM formam o sistema RIS, que é o Sistema de Informação Radiológica. Tendo esse sistema de informação radiológica, eu começo a acoplar outras informações, como informações de análises clínicas, entre outras, eu vou ter um sistema mais completo, que eu chamo de IS, que é um sistema de informação hospitalar. Então, a vantagem da imagem digital é que eu tenho todas essas informações do paciente concentrados num único local, em que eu posso ter acesso tanto no hospital ou em qualquer região do mundo. Então isso faz com que eu diminua a quantidade de exames solicitados. Então, o paciente fez uma radiografia digital há uma semana. Eu não vou solicitar uma nova, já que eu vou ter essa imagem no meu sistema de informação radiológica. Agora, se eu tiver uma imagem analógica, se o paciente não trouxer essa imagem ou até mesmo não tiver um bom sistema de arquivamento dessa imagem, eu nunca vou conseguir recuperá-la. Então eu vou ter que solicitar um novo exame para o meu paciente. Então isso vai demandar custo e o meu paciente também vai ser incidido com uma dose de radiação maior. Os dois equipamentos do raio-x que são digitais, um deles é chamado de CR, que é radiografia computadorizada. O que seria essa radiografia computadorizada? Eu tenho o aparelho de raio-x convencional, mas ao invés de usar chassis com filmes radiológicos, eu vou usar chassis com placa de fósforo, que são essas aqui. Então, eu introduzo essas placas de fósforo, faço a incidência como eu faria, né, num equipamento convencional, e depois que eu produzir essa incidência, eu vou fazer a leitura desse chassis, que eu faço por meio de uma leitora. Então eu vou introduzir esse chassis neste orifício, ele vai fazer a leitura e vai me disponibilizar no computador, em que eu posso fazer um tratamento ou eu posso fazer também um corte específico e observar mais atentamente essa região. Qual é a vantagem desse equipamento? Eu posso pegar o meu equipamento convencional e posso transformá-lo num CR. O outro equipamento digital dos aparelhos de raio-x é o DR, que é a radiologia digital. Nesse aqui, o chassis ele é completamente substituído por circuitos semicondutores, que já pegam a informação da radiação e já traduz numa imagem que é mostrada no computador. Então, esse tipo de aparelho de raio-x, ele obtém uma leitura direta. Enquanto o CR e o próprio aparelho convencional, ele tem uma leitura indireta. Por quê? Eu preciso fazer o processamento ou a leitura dessa imagem. Já o DR não tem essa necessidade. Então, o interessante, observando o aparelho convencional, que é por filme,
O CR, que são placas, né, com circuitos de fósforo, e o DR, que são circuitos com semicondutores, o melhor, é claro, é o DR. Mas, infelizmente, o custo deste equipamento é extremamente elevado. Então ele custa hoje, em média, R$ 300.000. Já o CR é em torno de R$ 80.000 e o aparelho convencional, né, que utiliza filmes, ele está em torno aí de R$ 15.000. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, entre em contato com o professor.